Pai do Senhor Jesus Cristo, estou aqui com mais um vídeo. Desta feita é um alerta para os pastores, presbíteros, evangelistas, obreiros da casa do Senhor, aqueles que exercem liderança, e são os pastores, assim, por bem dizer, a pessoa que está apacentando o rebanho, né, que exerce a função de pastor. E o texto dessa vez eu vou ler aqui em Ezequiel 34 e também o meu versículo de cabeceira, que todos os vídeos que eu faço, se não coloquei alguns, foi por haver olvidado, mas todos os vídeos que eu faço eu cito esse versículo, porque é o versículo que o Senhor me deu para me motivar a denunciar o pecado e convocar o povo ao arrependimento. Vivemos um momento de apostasia na terra, momento de apostasia generalizada, esfriamento, corrupção, principalmente da liderança na igreja do Senhor. Quando eu falo aqui contra o pecado, eu não estou falando mal da denominação de Assembleia, Batista, Metodista, Presbiteriana. Eu cito porque essas são as principais do país, né? Deus em Amor também, congregacional, e são elas que estão corrompidas, a maioria. Eu falo para os rebeldes, os que têm obediência à palavra de Deus, esses eu concito a permanecer no Evangelho. E também exortar, porque não existe essa da pessoa estar num grupo de cristãos, vendo eu e ficar de boca calada. Isso na minha cabeça não entra. Nós temos que viver Amós 3:3. Caminharão dois juntos, não tiverem comum acordo, de modo algum. Então esse vídeo aqui é para alertar você. Eu estava orando de madrugada, né? Estou sempre adquirindo o hábito de oração, ficando viciado em oração. E a tendência é aumentar, porque um crente que não ora, ele não tem intimidade com Deus. No jejum, a carne dele é fortalecidinha e faz ele pecar. Então é jejum, oração, leitura da palavra, vivência do Evangelho, santidade de corpo, alma e espírito, vigilância, né, que é o primeiro de todos, combater o pecado e pregar o Evangelho, ser santo de corpo, alma e espírito, e aguardar a volta de Jesus. Então o vídeo não deve durar muito, que eu vou ler os primeiros versículos de Ezequiel 34 e citar o meu versículo de cabeceira. Isaías 58:1 diz assim: clame em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta, anuncia Jacó. Outras versões dizem assim: anuncia o meu povo o seu pecado e a casa de Israel a sua transgressão. O texto que eu vou ler aqui está em Ezequiel 34, que é a profecia contra os pastores infiéis de Israel, que aqui se refere também ao Israel de Deus. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel, não apacentarão os pastores as ovelhas? Ai dos pastores que se apacentam a si mesmo. Aí eu permutei aqui o versículo: não apacentarão os pastores as ovelhas. Hoje em dia os caras estão apacentando a eles mesmos. Comeis da gordura e vos vestis da lã, engordais e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. O versículo 4 diz: a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desviada não voltaste a trazer, e a perdida não buscastes. Mas dominais sobre elas com violência e rigor, e andam errante por falta de pastor, e são presas de todas as feras do campo, e se hão dispersado. É triste, né, o que Deus tem falado comigo sobre a igreja, que a igreja está, os líderes estão
todos apacentando a si mesmos, estão todos vendo as ovelhas serem contaminadas pelo Satanás, mas não tiram os carrapichos por torpe ganância, por não mais serem homens e mulheres de orações, por não almejarem o céu e estarem engodados pelo pecado de Balaão, que é o amor pelas coisas deste mundo. Aqui é uma profecia não favorável, mas contra de repreensão e exortação. Se você ler o capítulo todo, você verá que Deus pega pesado com esses filhos do cão, né? Porque imagine uma ovelha lá no inferno queimando, lembrar que foi por causa do líder dela que ela não foi salva, né? Eu vi um testemunho um dia no YouTube de uma mulher, acho que foi o pastor Kenzie ou foi um irmão da Nigéria, que Deus arrebatou o espírito e levou ao inferno. E ela falando que ela estava aqui, que o pastor dela matou ela, porque o pastor dela disse que não era pecado usar calça comprida nem brinco, é isso mesmo. E até pegou o dinheiro dele e deu para ela comprar a porcaria de um brinco que marcou no corpo o templo do Espírito Santo. E ela diz: o meu pastor me matou. E esses pastores que veem as ovelhas no caminho errado, por timidez, né? Que a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino do céu, covardia, ou se ele pensar assim, se eu falar a verdade, ela vai embora, não vai dar mais o dízimo. Deus falou comigo que esses caras aí vão tudo para o inferno, porque o diabo introduziu o pecado nas igrejas evangélicas, e os pastores, a boa parte deles, a maioria, sabe que aquilo é pecado, mas os dogmas deles, não, é só graça. E por medo de perder o dinheiro, não falam. E está indo eles e as suas cabras, né, ou as ovelhas enganadas para o inferno. E aqui nós vamos falar, né, é uma coisa curta, né, eu listei em 2 tópicos aqui esse vídeo, né, o estado da maioria das igrejas de hoje, né, e poucos pastores sinceros. Essa é a primeira situação, né, porque Deus disse que com sincero ele se mostra sincero, com benigno Deus se mostra benigno, mas com soberbo ele se mostra indomável. Poucos sinceros para com quem? Para com Deus e a sua palavra. Eu fiz um vídeo anterior, eu disse que só tem uma Bíblia, e porque esse monte de dogma aí ninguém se entende. Os batistas não aceitam os que os assembleanos creem. Os congregacionais não concordam com os batistas. Os presbiterianos não concordam com o metodista. E assim vai por aí, a bagunça só. Sendo que anteriormente, quando Deus fundou, não era assim. A praga da teologia, com as suas perversões diabólicas oriundas do inferno, cada um criou um dogma para si, cada um criou uma doutrina, sendo que a Bíblia tem doutrina única para todos os povos da terra e toda a igreja do Senhor. Então esses pastores aí, poucos são sinceros. O segundo ponto desses caras aí visa o lucro, né? Como as igrejas neopentecostais hoje, eles querem aumentar o número, cada uma querendo ter mais dinheiro que a outra. Eles aumentaram em quantidade, mas estão desgraçadamente baixos em qualidade, como a igreja de Laodiceia, que Deus disse para o líder daquela igreja que ele era desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E Deus me disse que, meu servo, essa igreja da Laodiceia é a igreja que está agora e é a que vai estar por ocasião do arrebatamento. É o que se prega hoje em dia aí. As históricas deixaram o mundo entrar e estão igual uma missa católica, morto, sem vida. Não pregam santidade do corpo, achando que vão para o céu só pela graça, sem viver em santidade. Porque Deus diz: sem santificação, ninguém verá o Senhor. Né? E qual é a finalidade dos pastores? Deus diz assim no versículo, deixa eu ver aqui, 2 parte B, diz assim: não apacentarão os pastores as ovelhas. Deus nos deu o dom de pastor, que está lá em Efésios 4:11, que ali eles botaram a hierarquia, mas na Bíblia não tem essa hierarquia, isso é coisa do homem. Ele diz assim, o versículo 4: e ele mesmo deu uns primeiramente apóstolos. Olha, primeiramente apóstolos, a hierarquia teria que ser primeiro apóstolo, depois profetas, depois evangelistas, que para ter pastor primeiro tem que ter um evangelista, né? Mas aqui nesse livro de Ezequiel, ele diz que o pastor também tem que buscar a ovelha no campo, que é a ovelha perdida. Antigamente os pastores saíam em campo evangelizando. Eu sou nesse evangelho aí. Jesus não era pastor e não pregava? Sim. E aí você que fica só no gabinete sentadinho ali,
no ar-condicionado, comendo a gordura da ovelha, se vestindo da lã, mas não apacenta as ovelhas. E Deus considera a perdida ovelha também do parte dele, porque ele já morreu por ela também. Então, qual é a finalidade, o propósito dos dons ministeriais? Primeiramente, apóstolo, depois profeta, depois evangelista, pastores e doutores, ou mestres, para o aperfeiçoamento dos santos. A função do pastor é o aperfeiçoamento dos santos. Ele tem que cuidar das ovelhas, protegendo-a do rebanho das trevas, que é o do diabo, seus capirotos, tirar os carrapichos. Quando ela estiver sendo impregnada, fagocitada, impregnada das cores do mundo, e fagocitada pelo mundanismo, minha filha, não funciona. Falar mesmo que é verdade. É por isso que eles bagunçaram. Porque o diabo foi introduzindo encobertamente heresia de perdição. Foi introduzindo o mundanismo nas igrejas, no corpo, e como esses caras, primeiro os históricos, primeiramente, né? Se deixaram levar pelo mundo, então do jeito que o diabo gosta, do jeito que o diabo quer. Hoje não tem mais força, porque não são homens que se santificam, torcem pro futebol, jogam a porcaria do futebol, vão pra praia com essas mulheres mostrando as nádegas, veem novela, televisão, essas coisas seculares tudo aí. E como é que eles vão... O diabo vai combater soldados mortos? Como é que eles vão combater o pecado se eles estão em harmonia com o pecado e dizem que nada é pecado? Por isso que está assim. Então, meu conselho para vocês inicialmente: se arrependam, voltem ao primeiro amor. Abandone esse mundanismo. Olha, há 60 anos atrás, como eram os crentes antigamente. Dessas denominações que eu falei aqui: da presbiteriana, da batista, da congregacional, Assembleia de Deus, metodista e Deus é amor. Deus é amor ainda mantém ainda um remanescente, mas Deus disse também que eles vão se corromper. A liderança, os familiares, as filhas, estão tudo já com cabelo pintado, os netos tudo mundanizado. Então todos vocês dessas, que eu chamo desses quartéis de Deus, que vão ouvir esse vídeo aqui, orem ao Senhor. Meu propósito aqui não é denegrir de vocês, não. É denegrir o pecado que está em vocês, para que vocês tomem vergonha na cara. Não vão para o inferno. Olha, o inferno é horrendo. Vocês que são os que são batistas, Deus não fala mais com ele. Só pela palavra, não. Deus fala com o homem. Muitos presbiterianos, Deus não fala mais com ele. Entrou o pecado, Deus para de falar. O Espírito Santo sai. Muitos assembleanos também estão corrompendo todo. Vai se corromper. É a igreja de Laodiceia. Igreja rica financeiramente, mundanamente, mas desgraçada, pobre, miserável, segue nua espiritualmente. Diga para mim se eu estou errado. Não acredite e pergunte se foi o diabo ou foi Deus. Pergunte para Deus: Deus, foi o Senhor ou foi o diabo que mandou aquele pastor maluco nos mandar esse vídeo de despertamento e exortação, né? Então, eu disse aqui, né, que o vídeo ele tem 3 partes. A primeira eu falo que poucos pastores são sinceros. O segundo tópico, a maioria visa o lucro. E o terceiro eu falei da finalidade dos pastores: apacentar as ovelhas, né? E aperfeiçoar os santos, né? Que está lá em Efésios 4, pode ler do versículo 4, 9, 10, 11 e 12. E Ezequiel 34, você pode ler do versículo 1 até o 17, né? Que vai mais profundo. Então, poucos são sinceros porque são tímidos, não está mais em santidade, e por não estar em santidade, não tem mais o fogo do Espírito Santo, tão morno. E o diabo, por que eles não atacam esses caras? Porque o diabo não combate contra igreja morta, com guerreiros mortos. Ele combate eu, pastor Robert Tsushi, os irmãos que ainda pregam a santidade do corpo, né? O segundo tipo de ovelhas é a fraca. O pastor tem que fortalecer. A doente, ele tem que curar. A quebrada, ele tem que ligar. A desviada, tornar a trazer. E a perdida, buscar, né? Daqui é mais importante, eu digo, essa perdida. Tem até um hino que fala assim, ó: e Jesus a procurar a ovelha que a vagar, desgarrou-se do aprisco do Senhor. Pelos montes a sofrer, faça sol a chover, Cristo busca a sua ovelha com amor. Com amor, o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor,
de Jesus que procura pra salvar. Todas as estrofes, mas meu foco aqui não é cantar ensino, não. É despertar você. A ovelha, o que é ovelha fraca, pastor Nonato? É aquela que por causa das más companhias, da falta de uma exortação, exortar não é bater, é chamar para fora, né? Falando do pastor que ela tem que fazer 7 coisas que eu falei, que é vigiar, orar, jejuar, ler a palavra e praticar, cessando de corpo, alma e espírito, evangelizar combatendo o pecado e esperar o arrebatamento com a mente no céu. 60 coisas aqui. Se a ovelha parar de fazer qualquer uma dessas daqui, ela fica fraca. E se o líder também não faz uma dessas, a ovelha cobra do seu pastor, meu filho. Então ela que está fraquinha, brigou com o marido, brigou com o esposo, está triste, ele tem que estar lá. Não é para ficar vendo televisão, na porta da televisão, ficar só comendo dízimo e oferta e ir na casa visitar as ovelhas. A fraca. A doente é a que foi setada por algum dado do diabo. Vendo o marido foi embora de casa, ouviu uma palavra ruim na rua, alguém ofendeu, está lá doente. Ele vai lá de ver. Porque o pastor, quando ele tem o chamado de pastor, tem o dom, o Senhor mostra para ele, vai em casa de fulano, que comigo é assim, vai na casa de fulano de tal, ele dá. Acho que o pastor Jesus, que é o sumo pastor, abandonaria as ovelhas dele, não. Ele nos mostra como soldado dele, nós somos o tubo de PVC, Jesus é a água que jorra por dentro de nós. Então a doente que foi setada por o dado do diabo. A quebrada é aquela que foi amassada mesmo, não é para correr de casa, tá lá um filho do cão, aí realmente é a quebrada literalmente, tomou pancada, o marido bateu, né, foi esculachado por causa do homossexual, né, que tentou se aproximar, o pastor esculachou com ele, né, quebrada literalmente o osso, é que não pode caminhar, tá larriada. A doente pode caminhar, mas a quebrada não pode andar, tá quebrada. Pessoa que vai fazer uma viagem, aí chega lá, ouve algumas coisas, os parentes briga, fica triste, né, que a doença puxa o quebranta, a pessoa se quebranta. Tá doente, não é cuidado, vai andar por aí, quebra a cara. Um jovem tá nas drogas, uma irmã que se viu na prostituição, né, tá ali, ou tá adulterando, caiu lá, ninguém quer saber, tá no chão sem poder andar. Quebrada. Diz que tem que ligar a quebradura. A desviada é o que abandonou Jesus Cristo. Tem até um hino antigo, acho que é um hino meio, mas a letra é bonita, diz assim: porque você saiu da igreja, que mal que Deus lhe fez, deixando tudo indo embora pro mundo outra vez. Te digo que é o mundo. É mais ou menos assim. É neopentecostal, mas a mensagem que eu analisei, ela tá bem, bibliocêntrica e cristocêntrica. Diz que volta para Jesus, sou eu o melhor amigo, né? A desviada é o crente, nós chamamos de desviado mesmo. Foi no caminho, tô com esse caminho aqui, não suportou as lutas, né, não aguentou o pipoco das trevas, ou foi com muita força ao pó, falta de orientação, de um estudo, de um discipulado, foi pro mundo. Nós temos que buscar essa ovelhinha desviada. É claro que aquela que dá coisa não quer, mas a desviada que está querendo ajuda, nós temos que ajudar. E a mais importante dela é a perdida. Aí eu deixo aqui, como é que um pastor perdido vai ganhar uma ovelha perdida para Jesus? Como é que uma igreja que está no pecado, na imoralidade, na imundícia, é mundanizada, vai ganhar? Não vai ganhar por das trevas. Então aqui eu falo para você, pastor que está sem força, não tem ânimo, volta a buscar Deus na oração. Te arrepende, Jesus, me faz ser um servo teu como era Jeremias, como ser Jesus Cristo, como João, como Pedro, como Paulo, né? Você não tem que ter medo, pastor. Falar a verdade para a ovelha, você não vai magoar. Seja como o John Woods falou assim: prefiro ofendê-los com a verdade a matá-los com a mentira. Nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Então meu conselho para você: primeiro se conserte. Seja tu o exemplo dos fiéis, como Timóteo, que é jovem pastor. Seja santo de corpo, alma e espírito. Volte ao evangelho de antigamente. Porque jeito tá e vai tudo a tua ovelha para o inferno, por quê? Vocês estão no pecado, você não pode querer ensinar a mentira, a verdade tu dando na mentira. Primeiro, meu conselho para vocês, pastor, se reconciliem com Deus. Vocês batistas, né, que a maioria está fora do evangelho. Toda a batista por do futebol, estão desviados. Vê novela. Qual é o teu time? Meu time é de Jesus Cristo. Cristão não tem time correndo, o futebol é do diabo. Todo pastor, o Senhor me falou, meu Senhor, todo pastor que torce pro futebol ou pratica vai pro inferno. É isso aí, batista. Pergunta para Deus. O que é que o futebol tem em Deus? Na origem macabra, os chineses cortavam os pegos das pessoas jogando de um pro outro. No futebol tem porfia, gritaria,
bebedeira, xingamento, e vocês são simpáticos essa porcaria? Como é que segue Deus? A esporte, o berço da esporte é a Grécia, é um berço pagão. É do mundo, não é de Deus. Onde tem gritaria, a obra da carne, está lá em Gálatas assim. Quem comete tais coisas não herdará o rei do céu. Romanos 1,32. Tem culpas que fazem, não somente os que fazem, mas os que consentem. Você quando diz que não tem nada a ver com futebol, é esporte, não. É do inferno. Você torce para o time de futebol, nosso time é Jesus Cristo. Nunca pegue. E nem empata, só ganha o time de Jesus. Por isso que o Batista vai para o inferno. Todo batista que torce futebol, tem time, vai para o inferno. Pergunte para dele e fala isso para mim. Você não quer não? Então tu vai, quando tiver festa queimando, levar o meu céu, falar para vocês, naquele vídeo, vocês não acreditaram. Presbiteriano, metodista, assembleia, tudo isso daí. Então meu conselho para vocês, se querem ir para o céu, primeiro sejam santos, façam um concerto com Deus, Senhor, eu quero morar no céu. Abandone todo o mundanismo. Antigamente, vê se os batistas, os presbiterianos, os metodistas, os congregacionais, os assembleianos torciam para porra de futebol. Não torciam, não andavam em pé, não andavam de bermuda, calça comprida, está tudo mudando. Que naquele tempo vocês estavam errados, agora vocês estão certos. Vocês estão errados, gente. Hoje os meus conselhos, Deus está levantando outros homens no Brasil todo, no mundo, para alertar vocês. O arrebatamento está perto de acontecer. Eu sei que o arrebatamento vai ser ainda grande tribulação. Vai ter, nós vamos passar por uma pré-grande tribulação. Já estamos com as perseguições. Mas a grande tribulação faz parte da ira. E a Bíblia diz que Deus não nos destinou para a ira. De não pegar ali assim o limiar, o princípio dela. Perseguição dos cristãos, estava vendo essa lei maldita aí do STF, querendo impedir nós de falar contra os homossexuais. Isso aí já é o princípio da grande tribulação, mas não é o fragor dela, o ápice, como diz assim, e haverá tão grande tribulação como nunca houve nem haverá. Então, desculpem, meu conselho para vocês hoje é que vocês voltem primeiro ao primeiro amor, se consertem com Deus. Assista o testemunho do pastor Roberto Yatsushi, a primeira experiência dele. Vocês não estão crendo não, vocês vão com o dia no inferno, vocês vão crer. É de Deus aquele testemunho. Eu sei, eu perguntei para o senhor, ele me falou. Sabe, você não ouve uma voz de Deus falar com você, porque você não vive em santidade, você não quer abandonar o pecado, você não acha que é pecado jogar futebol, não acha que é pecado para mostrar a naga das mulheres, não acha que é pecado a mulher botar brinco, botar batom com essa comprida, isso tudo é pecado. O Espírito Santo não mora em tempos mortos, em tempos mortos. Você tem que se reconvertam-se a Deus. Voltem aos primeiros primórdios da história cristã. Aí Deus vai começar a falar com vocês. Vocês vão falar para as ovelhas. Eu vi aquele pastor maluco lá, o pastor Nonato. E eu orei a Deus, o Senhor me respondeu, porque se tu for sincero, Ele vai te responder. E Ele mandou nós consertar, porque não tem. Esqueça dogma de placa de denominação. O diabo criou esse negócio de dogma. Ah, na Batista a mulher pode usar brinco, na Assembleia não pode. Na Batista pode futebol, na Assembleia de Deus não pode. Que Deus que uma coisa pode ou não pode? Se eu falei que futebol é obra da carne. Lá em Manaus tinha uma igreja Batista 14 de dezembro, lá eles estavam no tapa brigando contra porque a porcaria do futebol, e não é casa do Senhor, é para jogar futebol. No tabernáculo tinha futebol antigamente. Jesus falou, a minha casa será chamada casa de oração. Não é casa de baúzão, de futebol, de xingamento, mandar o cara ir para aquele lugar. Eu vi isso na igreja Batista lá, 14 de dezembro, lá em Manaus, no bairro da Raiz. Eu sei disso, dei a minha testemunha. Xingaram tudo, queriam brigar. É do diabo, gente. Abram os olhos. Querem ir para o céu? Se queres viver na eternidade, é preciso crer em Deus de verdade. Crer é o pistis, obedecer. Volta ao primeiro amor, meus colegas pastores. Vocês desviados, mundanos, neopentecostais, se converta à Bíblia, para de ser gananciosos, não busque dinheiro. Sejam santos, para vocês poderem combater o diabo e Deus vai falar com vocês. Amém? Jesus breve vem. Estás preparado?